A matemática indiana surgiu no subcontinente da Índia a partir de 1200 a.C. e desenvolveu-se relativamente isolada, sem influência exterior, mas exportando seu conhecimento até o final do século XVIII. Ela tem grande influência no mundo inteiro. Os universalmente conhecidos algarismos arábicos são de origem indiana, além do sistema de numeração decimal em uso hoje foi primeiramente registrado na matemática indiana. Matemáticos indianos fizeram contribuições iniciais para o estudo do conceito de zero como um número, números negativos, aritmética e álgebra. Além disso, trigonometria era mais avançada na Índia, e em particular as definições modernas de seno e cosseno foram desenvolvidas lá. Esses conceitos matemáticos foram transmitidos para o Oriente Médio, China, Europa e levaram os novos desenvolvimentos que agora formam os fundamentos de muitas áreas da matemática. O sistema numérico atualmente usado foi criado pelos hindus no norte da Índia há cerca de 2000 anos e posteriormente adotado e divulgado pelos árabes. Trata-se de um sistema numérico decimal posicional, onde são usados 10 algarismos símbolos do 0 ao 10, baseado no sistema Brahmi. No século III, um pouco mais complicado. Devido à necessidade de cálculo e simplicidade, foi inventado um sistema onde cada número era representado por uma palavra. Por exemplo, o número 1 podia ser designado por uma lua. Mais tarde, Aryabhata inovou e usou as sílabas do alfabeto para indicar e escrever os números. Esse método foi adotado e simplificado pela cultura árabe. Em 809, o califa de Bagdá, Al-Mamun, que era apaixonado pela ciência, procurou tornar Bagdá o maior centro científico do mundo, contratando os grandes sábios muçulmanos da época. Entre eles estava o mais brilhante matemático árabe de todos os tempos, Al-Khwarizmi. Estudando os livros de matemática vindo da Índia e traduzidos para a língua árabe, Al-Khwarizmi surpreendeu-se a princípio com aqueles estranhos símbolos, mas logo ele compreendeu o tesouro que os matemáticos hindus haviam descoberto, pois com aquele sistema de numeração, todos os cálculos seriam feitos de um modo muito mais rápido e seguro. Era impossível imaginar a enorme importância que essa descoberta teria para o desenvolvimento da matemática. Al-Khwarizmi contou ao mundo as boas novas, escreveu um número chamado Sobre a Arte Hindu de Calcular, explicando como detalhes como funcionavam os 10 símbolos hindus. Com esse livro, os matemáticos de todo o mundo tomaram conhecimento do sistema de numeração decimal. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ficaram conhecidos como a notação de Al-Khwarizmi, de onde se originou o termo latino algorismos, daí o nome algarismo. São estes números criados pelo matemático da Índia e divulgados pelos outros povos para o árabe, que constitui o nosso sistema de numeração decimal conhecido como algarismos indo-árabicos. Seu primeiro uso conhecido data do século IX, mas é provável que tenha sido usado centenas de anos antes disso. Esse estranho número está gravado nas paredes de um pequeno templo dentro da fortaleza de Gwalior, na Índia Central. Tornou-se um lugar cultuado por matemáticos, porque ele hospeda o início do número 0. No Antigo Egito, na Mesopotâmia, na China, havia um zero, mas como marcador, um espaço vazio. Foram os indianos que transformaram em número de fato, um salto conceitual que revolucionou a matemática. Desde então, tornou-se possível formar números de tamanhos astronômicos e de uma maneira muito eficiente. Nós nunca saberemos com certeza, mas é possível que a ideia e os símbolos usados para o zero tenham se originado de cálculos feitos no chão com pedras. Quando as pedras foram reteadas, um recuo redondo permaneceu no lugar, representando o movimento de algo para nada.
mas também pode ter havido uma razão pontual para a invenção desse número. Os conceitos de nada e de eternidade faziam parte do sistema de crença dos antigos índios. Tanto a religião budista quanto a hindu adotam o conceito de nada como parte de seus ensinamentos. Logo, não deve ter sido algo tão surpreendente que uma cultura que abraçava entusiasticamente o nada pudesse acomodar a noção de um zero. Os indianos até usavam a palavra shunya, que representa a ideia filosófica do vazio para representar o novo termo matemático. Brahmagupta, famoso matemático indiano do século VII, demonstrou algumas das propriedades essenciais do zero. Suas regras básicas para cálculos envolvendo o zero ainda são ensinadas em escolas de todo o mundo. 1 mais 0 é igual a 1, 1 menos 0 é igual a 1 e 1 vezes 0 é igual a 0. Mas Brahmagupta encontrou mais quando tentou dividir 1 por 0. Qual número multiplicado por 0 é igual a 1? A solução exigiu um novo conceito matemático, o infinito. Só isso daria sentido à divisão por 0. E esse avanço também foi obra de um matemático indiano, Bhaskara, que o inventou no século XII. O primeiro e maior matemático indiano do chamado período clássico foi Aryabhata. Nascido em 476 d.C. e morto em 550 d.C. Sua vida ocorreu durante a vigência da dinastia Gupta, cujos reinados construíram uma espécie de idade de ouro na história da Índia, caracterizada por paz, prosperidade e grandes realizações nos campos da filosofia, ciências, artes e tecnologia. O único tratado de Aryabhata que se preservou integralmente foi aquele que as gerações posteriormente chamaram de Aryabhatiya. Trata-se de uma obra extremamente concisa, que lida com uma grande variedade de assuntos. Concisão não foi caracterizada rara na antiga literatura espiritual, filosófica ou científica indiana. Outro exemplo, para citarmos apenas um, são Yoga Sutras, famoso tratado de yoga atribuído ao sábio Patanjali, escrito supõe-se no século IV d.C. Esses textos eram destinados provavelmente a um público já iniciado no assunto em pauta e que dominava o repertório básico, ou a estudantes que contavam com a assistência de professores qualificados capazes de ler e explicar o sentido da frase ultracompactas. Bhaskara foi um filósofo e matemático indiano do século VII. Aparentemente foi o primeiro a escrever os números no sistema decimal de numeração indo-arábico, com um círculo para o zero, e também forneceu uma notável aproximação única para a função seno em seu comentário sobre o trabalho de Aryabhata. Este comentário, Aryabhatiya, escrito em 629 CE, é o mais antigo trabalho em prosa em sânscrito sobre a matemática e a astronomia de que se tem conhecimento. Também escreveu 2 trabalhos astronômicos na linha da escola de Aryabhata, o Mahabhaskara e o Lago Bhaskara. Nasceu na cidade de Vijayapura, na Índia, em 1114 e viveu até meados de 1185. De família de astrólogos indianos tradicionais, o pai, astromante de renome, chamava-se Maesvara. Neste contexto, Bhaskara seguiu a tradição familiar, porém dedicou-se sobretudo à matemática e à astronomia, que dá suporte à astrologia. Bhaskaracha foi o professor, astrólogo, astrônomo, um dos mais importantes matemáticos do século VII e o último significativo daquela época. Foi também chefe do Observatório Astronômico de Ujjain, escola de matemática muito bem conceituada no período. Bhaskara morreu aos 71 anos de idade, em Ujjain, na Índia. Tornou-se famoso por ter completado a obra ilustre do matemático e astrônomo indiano Brahmagupta, dando a solução geral da equação.
Pegando em base tudo que foi dito, os indianos foram um dos maiores precursores da matemática mundial, tendo como uma das principais invenções os números indo-arábicos, que foi usado como base para o sistema numérico de hoje em dia, além da invenção do infinito e do zero. E assim se finaliza a história da Índia e suas grandes invenções matemáticas, que se tornaram muito importantes para a Índia e para o mundo.